Olá, você já meditou sobre o que as Escrituras falam sobre Jesus e o Espírito Santo? O relacionamento de Jesus Cristo com o Espírito Santo e a revelação que Jesus nos trouxe sobre a pessoa do Espírito Santo, sua obra e aquilo que Deus faz e realiza através do Espírito quando a nossa fé está na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, Filho de Deus? Não. Eu gostaria, em rápidas palavras aqui, declarar algumas coisas sobre Jesus e o Espírito Santo para te auxiliar na sua fé, produzir crescimento espiritual e trazer um esclarecimento sobre este assunto tão importante para nós cristãos que queremos servir a Deus em espírito e em verdade, conhecer a palavra dele e fazer a vontade dele. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor Jesus Cristo, ao ler essa profecia, na qual Isaías escreveu no seu livro, capítulo de número 61, você pode ler ela completamente, ele declarou ali que aquela palavra tinha se cumprido na vida dele. E o relacionamento de Jesus Cristo com o Espírito Santo era um relacionamento na qual ele veio mostrar e revelar para nós a grandeza, a glória e a majestade do Deus eterno, que é uma trindade. No céu ele é completo, perfeito e eterno e uno. Mas aqui na terra a trindade de Deus se manifestou com operações e atuações de cada pessoa da trindade para mostrar a grandiosa obra de redenção e salvação da humanidade. O Pai planejou, elegeu e predestinou. O Filho veio cumprir, redimir e executar a vontade de Deus sobre a face da terra. E o Espírito Santo aplica, realiza a obra consumada da redenção de Jesus Cristo e o plano de Deus na vida de todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo e é iluminado pela palavra e assim passa a ser regenerado, se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e participante do seu reino. Então esse é o relacionamento que Deus manifesta através das Escrituras que Jesus Cristo nos mostrou. Primeiro, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, quer dizer, a terceira pessoa da Trindade, ou o Espírito de Deus. E ele foi ungido, quer dizer, alguém ungiu ele, e esse alguém é o próprio Pai Eterno, onde você pode ver que isso acontece no batismo de Jesus Cristo, ali por João Batista no Rio Jordão. Quando ele sai das águas, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele como em forma de pomba, e o Pai diz: Este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas qual é o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo? Primeiro, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31, fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a Virgem. Segundo, quando Jesus ele cresce, ele desce ao Jordão, eu já comentei isso aqui, Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos anuncia isso, ele é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo ao sair das águas, e ali é um testemunho para todos que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Redentor e o Salvador da humanidade e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo, pelo Espírito, Lucas 4:1 declara que pelo Espírito ele foi levado ao deserto. E depois em Lucas 4:14 diz que pelo poder e a virtude do Espírito ele retorna do deserto. Então o Senhor Jesus Cristo ele era dirigido pelo Espírito e o poder do Espírito Santo habitava na vida dele. Nós também podemos ver no texto que eu acabei de ler aqui na sinagoga,
de Nazaré, que todo o ministério de Jesus Cristo, as suas obras, os seus ensinamentos, as suas parábolas, os seus milagres e maravilhas e prodígios foram feitos e realizados pelo poder do Espírito Santo que habitava nele, porque ele, como filho do homem, se tornou semelhante a nós em tudo, somente sem pecado, e mesmo assim era filho de Deus, mas ele não usou o seu poder divino, ele viveu totalmente na dependência, direção e no poder do Espírito Santo para servir para nós de modelo e exemplo, para que nós também possamos ter a mesma capacidade, viver a mesma vida e a mesma comunhão. Por isso, o Espírito Santo se relacionava com Jesus Cristo e agia na vida de Jesus Cristo de uma maneira tão grandiosa e gloriosa, porque esse era o plano, o propósito e a revelação de Deus para todo aquele que nele crê. Outro fato também que nós vemos é que a paixão de Jesus Cristo, ou a sua morte na cruz do Calvário, ali, ele fez pelo poder e a virtude do Espírito de Deus. Hebreus 9,14 mostra isso, que ele fez toda a sua paixão e a sua morte pela virtude do Espírito eterno de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, um ato tão importante, tão significativo e que é o marco da história e da redenção e do início da história de salvação por intermédio do Filho de Deus, o cumprimento das promessas, foi pelo poder do Espírito Santo. Romanos 1:4 fala isso e 8:11 também nos revela isso. Então você pode ver que o Espírito Santo ele está totalmente relacionado, ligado desde o nascimento até a ascensão de Jesus Cristo. Todas as partes e ensinamentos de Jesus Cristo, a sua maneira de agir e de se portar e comportar estava na direção, iluminação e revelação do Espírito Santo. Você pode ver, por exemplo, que no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, o Senhor Jesus Cristo ele se alegra no Espírito, se regozija no Espírito Santo. Outro fato interessante é que o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo é um exemplo para nós cristãos. Por quê? Porque a maneira que ele vivia e convivia no meio dos pecadores, a maneira que ele agia e se movia na sociedade, a maneira que ele se relacionava com as pessoas, era totalmente debaixo da direção, orientação e da virtude do Espírito Santo para ser um exemplo para nós. A maneira de ser, andar e viver, ser conduzido, dirigido pela presença gloriosa do Espírito Santo. Quais as aplicações que nós podemos extrair então desses ensinamentos? Primeiro, na ressurreição de Jesus Cristo, ele subiu ao Pai. Em Atos, o livro de Atos tem muitas referências nisso, vale a pena você ler o livro inteiro. O Senhor Jesus Cristo recebeu a promessa do Espírito Santo do Pai e enviou para habitar na sua igreja. Então o Senhor Jesus Cristo batizou os seus discípulos com o Espírito Santo e com poder, para fazer deles testemunhas e serem homens e mulheres agora que vivem em plena comunhão com Deus, em unidade com o Pai Celestial e também com o Filho de Deus. Outro fato, o Espírito Santo ele habita na igreja. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, ali ele vai estar presente como? Através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo ele age no cristão, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trabalhando na consciência, iluminando na leitura e meditação na palavra, inspirando a oração e intercedendo, revestindo de graça e poder para vencer as tentações e as adversidades desse mundo e capacitando ele a fazer e realizar a vontade de Deus. Nós também podemos ver que o Espírito Santo concede dons aos cristãos. Esses dons que são 9, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, profecia, fé, sinais e maravilhas, línguas e variedades de línguas, que são dons, discernimento do Espírito, que são dons que são capacitação do Espírito Santo para edificação da igreja, para que o poder e a virtude do Evangelho se manifeste, trazendo cura, libertação, iluminação e a graça de Deus. Mas outro fato importante, os dons não é tudo. Lá em Mateus capítulo 7, vocês podem ver que quem tem dons vai ser
condenados se não andar na direção do Espírito Santo, porque só ele nos santifica e nos aparta da iniquidade. Porque muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome fizemos milagres e maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. A presença do Espírito Santo, ela é importante nesse item. O Espírito de Deus produz em nós o fruto dele, que é a transformação do nosso ser à imagem e semelhança do Filho de Deus, como Paulo fala em Gálatas capítulo 4, que ele sentia dores de parto até Cristo ser formado em nós. E quando nós estamos andando e vivendo no Espírito, a nossa natureza adâmica vai sendo mortificada e o nosso novo homem em Cristo Jesus vai sendo vivificado, edificado, fortalecido para vivermos em santidade, em amor, fé, longanimidade, paciência, bondade, benignidade, temperança, que são frutos do Espírito que revelam que uma vida transformada e edificada no Evangelho. E Jesus fala em João 15 que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. O fruto é para a glória de Deus e para testemunho que aquele homem e a mulher é um filho de Deus regenerado e transformado pelo poder do Evangelho e habitado pelo Espírito. Os dons são simplesmente atuações e manifestações do Espírito temporários, isto é, na volta de Jesus Cristo, os dons vão se encerrar, mas o fruto permanecerá para todo sempre, por toda a eternidade. Outra coisa, o Espírito Santo abençoa a igreja com a sua presença, fazendo milagres e maravilhas através do nome do Senhor Jesus Cristo, para comprovar e provar que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e que o nome de Jesus Cristo tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, a bênção da igreja é a presença, ação e operação do Espírito Santo. E algo muito glorioso, na volta de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai transformar aqueles cristãos vivos em um corpo glorioso semelhante ao de Jesus Cristo, ao qual seremos arrebatados para entrar no reino dele. E os cristãos que já dormem no Senhor, pelo poder do Espírito Santo, serão ressuscitados e encontrarão com o Senhor nas alturas, e estaremos para sempre com ele, vivendo glorificados, transformados à imagem do Filho de Deus. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora, eu quero trazer aqui algumas coisas para você, para despertar a tua atenção. Principalmente, o Espírito Santo, ele vem a nós quando nós lemos, meditamos e obedecemos a palavra de Deus. Diz o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo de número 7, eu quero mostrar para você aqui, não vou aprofundar no versículo, porque o versículo em si já é claro. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, pela fé que vem através da sua palavra, obediência e submissão à sua palavra, ele nos concede o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e realizar as mesmas obras e feitos que fez na vida de Jesus Cristo aqui na terra, e que continua realizando através de cada cristão e no meio da igreja. O apóstolo Paulo, ele nos mostra em duas passagens paralelas sobre que a palavra e o Espírito estão ligados. Primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nossas vidas, nós recebemos graça do coração para ter sabedoria, instruir e edificarmos uns aos outros e cantarmos, louvarmos, adorarmos, desfrutarmos da presença de Deus e fazer tudo no nome de Jesus Cristo. E numa carta paralela à de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele aplica o mesmo versículo, só que de uma maneira aprofundada, mostrando qual o resultado da palavra de Cristo habitar em nós, que é Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Quem tem a palavra de Cristo na sua vida, no seu coração e na sua alma, ele é cheio do Espírito Santo, ele é revestido do Espírito, ele passa a ser conduzido pelo Espírito, e o fruto e o resultado e as obras são a mesma nos dois versículos. Então, o Espírito, para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa entrar em êxtase. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa fazer movimentos e ações corporais que muitas vezes quem está olhando fica até assustado e preocupado. Não, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar a Deus através da palavra dele, exercendo a sua fé na palavra, a sua confiança, e através da leitura e a meditação e a comunhão com Deus por intermédio da palavra, ele te enche e te reveste do Espírito. O que ele fala no Evangelho de João, capítulo 6? Que a carne para nada aproveita, é o Espírito que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se Jesus falou que a palavra dele é Espírito e vida, quanto mais ela tiver no teu coração, na tua alma, mais Espírito e vida você vai ter. Ou, na linguagem, mais cheio do Espírito Santo você será. E eu tenho uma promessa para você para terminar esse vídeo, que é o Evangelho de João mesmo, capítulo de número 14, versículo de número 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, quem ama a Deus, guarda a sua palavra, os seus mandamentos e orientações. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É pela palavra, guardando a palavra, meditando. Não é você que precisa pedir, nem você precisa implorar, ou entrar em êxtase, ou numa situação que é até ridícula. Porque ele falou, se você guardar a minha palavra, eu, Jesus, vou rogar ao Pai. Quer dizer, vou pedir, vou declarar o meu desejo ao Pai, para que ele vos dê e vos conceda o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar em vós, vai vos revestir e vai manifestar nas vossas vidas, produzindo fruto, dons e uma vida plena, abundante e abençoada. Olha que coisa profunda. Então, fique com o conselho da palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 15, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que Jesus foi neste mundo? Um homem cheio da graça, da virtude, do poder e do fruto do Espírito Santo. E aqui declara, se você crê no Senhor Jesus Cristo e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo em conformidade à palavra, você vai viver e desfrutar desta mesma realidade, pois todos quanto crê no Senhor Jesus Cristo são selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, como fala Efésios 4:31. Último texto para fixar na sua mente, em primeira carta do apóstolo João, onde nós estamos, capítulo de número 3, versículo 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Jesus, o Espírito Santo,
é a maior revelação da presença, do poder e da ação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher que guarda a palavra de Deus e que a obedece e a pratica em sua vida pela graça de Deus. Você também deverá ser cheio do Espírito Santo, ter essa experiência firme e gloriosa na sua vida. Isso não depende de êxtase, não depende de manipulação, não depende de barulho, nem de sentimentalismo, nem de emocionalismo. É uma coisa simples: ler, meditar e aplicar a palavra de Deus na vida. E o Deus que inspirou essa palavra, que é o próprio Espírito Santo, através dos apóstolos e profetas, vai se revelar em sua vida, manifestando o poder e a glória dele, transformando você completamente, e o que é mais glorioso, dando testemunho no teu coração e na tua alma que Jesus vive e reina, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o teu Salvador e o teu Redentor, e que nele e através dele, em todas estas coisas, você sempre será mais do que vencedor. E o resultado disso? A bênção de Deus, a salvação do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e aonde quer que você estiver, Deus estará presente de maneira gloriosa. Medite nisso e tome posse dessa promessa, e que o Espírito de Deus revista e se mova na sua vida de maneira gloriosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo.